Alguém orou por uma causa específica na vida do irmão, na vida da irmã. E hoje, irmã Maria do Carmo, o que eu vivo de uma forma específica é fruto de uma oração que eu fiz, ou alguém se levantou para fazer em favor da minha vida. E eu pensando assim, irmãos, porque não é o tempo de crente que a gente tem que a gente sabe orar, não. Porque tem dia, irmão, que você não sabe nem dobrar os joelhos, quanto mais orar. Tem dia, irmãos, que você não consegue emitir um som sequer. Mas, irmão, você conhece a Bíblia, você tem tanto tempo de crente, você fala em língua, você isso, você faz aquilo. Mas, irmão, tem dia que a luta é tão grande, que a dúvida é tão grande da presença de Deus na nossa vida, que nós não conseguimos nem dobrar os joelhos para fazer uma oração. Irmã Mara, isso não acontece com quem é crente de verdade. Então, irmãos, a Bíblia fala o contrário, porque na Bíblia traz relato de grandes homens e mulheres que em algum momento na sua história não sentiram a presença de Deus. Mas preste atenção, não sentir a presença de Deus é uma coisa, mas Ele não está presente, irmã Dilma, é outra coisa totalmente diferente. Então, irmãos, eu aprendo em alguns momentos difíceis da minha vida, que mesmo sem eu não sabendo orar, mesmo eu sem sentir a presença de Deus naquele lugar, mas eu dizia: Deus, eu não sei orar, eu não sinto a tua presença, mas eu tenho convicção no meu coração de que o Senhor está presente na minha causa, de que o Senhor está presente na minha causa. E aí eu fui pensando em alguns tipos de oração, irmão, e de que a oração não é somente, tia Sara, o fato de eu dobrar os joelhos. Não, irmão, não é eu me preocupar se eu falo bem português, Bruno, se eu falo correto, se eu sou estudada, se eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu tenho teologia, o que for. A oração é isso. A oração é um derramamento de alma na presença do Senhor. E aí eu fico pensando, irmãos, eu quero que Deus traga à tua memória a oração que você fez ao Senhor, de que moveu céus e terra em seu favor. A oração que você fez, que aquela causa era totalmente impossível, e que você estava do jeito que eu disse, você nem sabia orar, sabia. Você nem para dobrar os joelhos você conseguia. Porque tem momento na nossa vida, irmãos, que a gente só se joga no chão e diz: Senhor, eu não sei orar, eu não estou conseguindo nem chorar, mas eu dependo do Senhor na minha vida. E eu sei que o Senhor está trazendo à sua memória a resposta da oração que você fez no momento mais difícil da tua vida. Sabe por quê, irmãos? Às vezes as coisas se apertam tanto para a gente, porque às vezes a gente acha que orar é quando tudo vai bem. Orar é quando a gente sabe falar bonito. Orar é quando a gente canta bonito, junto antes da oração. Orar é quando a gente entra, fica cheio. Mas existe uma oração que Deus quer ouvir de mim e de você. É a oração da nossa alma. E essa oração, irmãos, ela muitas vezes ela vem em gemidos. Ela vem em gemidos. Ela vem em gritos da alma que só o Senhor consegue ouvir e só o Senhor entende. Por todo o amor que você tem, irmã Patrícia por você, mas ela não vai entender a oração do grito de uma alma. Sabe por quê? Porque a oração do grito de uma alma, ela só consegue ser escutada e entendida pelo Senhor. É só Ele que entende essa oração. É só Ele que entende essa oração. Porque é uma oração, irmãos, que muitas vezes nem nós sabemos fazer.
estava onde? No altar do Senhor. E quantos homens e mulheres estarão nessa grave? Oh, Jesus, meu filho morreu. E aí, como é que vai contigo, mulher? Vai tudo bem. Eu não tenho força para orar, mas eu sei que Deus vai levantar alguém que vai orar em favor da minha causa. Aquela mulher ela não conseguiu orar por conta da sua dor, mas eu vou buscar um que tem a oração que vai alcançar o céu e vai ser resposta para a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, mas acontece que, olha, o meu servo, ele está lá, muito doente. E Jesus disse: não vou lá, não. Basta apenas uma. Basta apenas uma. O Espírito Santo. Irmãos, Deus está falando ao meu coração. Deus, ele se revela de formas muito maravilhosas. E Deus, ele quer trazer a sua memória nessa noite de que ele já foi Deus de resposta de oração da tua vida. Ei, mulher de Deus, o Deus a quem você serve, aleluia. Ele entendeu a tua oração, ele ouviu a tua oração, da tua oração ele não se esqueceu. A Bíblia vai falar aqui na história de Daniel que houve uma luta, uma batalha espiritual, para que a resposta da oração de Daniel chegasse até a ele. Quantas batalhas, irmãos, estão cerradas no meu quarto, no teu quarto? Quantas lutas no círculo de oração, quanta batalha, quanta peleja, e para o monte é uma bênção, pastor, mas quanto sai de lá cercado, porque não entende o poder da oração e a guerra espiritual que é produzida naquele lugar. Oração é batalha, oração em silêncio é batalha, oração de lágrima é batalha, oração é batalha espiritual. Oh, Jesus amado, Deus de misericórdia. E é uma oração, irmãos, que Deus se agrada na vida do crente. A oração, irmão, ele não é apenas um ato de falar, mas ele é um ato de fé. De fé. Mas eu não consigo acreditar. Mas eu me derramo na presença de Deus e peço ao Senhor que acrescente aquilo que eu não tenho mais. É fé. Eu não acredito mais nesse projeto. Eu não acredito que isso vai dar certo. Mas eu tenho que buscar em Deus fé. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que fazer uma oração de que, mesmo sem entender, mesmo que eu não possa fazer nada, mas há um Deus que não desiste da minha vida. Talvez você já tenha passado coisas tão difíceis, meu irmão, na sua vida. Talvez a tua trajetória, talvez o seu caminhar até aqui. Você olha e diz: no mar é só luta, é só luta, é só luta, é só luta, é só luta. Mas minha querida, se você está de pé hoje aqui, é porque você não viveu só de luta. É porque o dia de hoje, é um dia de vitória para a tua vida. Porque Satanás olhou para você e para mim. A batalha está grande. Agora ela desiste da caminhada. Mas não, ela coloca suas melhores vestes. Ela coloca a adoração nos seus lábios. E ela caminha para a casa do Senhor. Deus, nossa, ei, nós somos vitórias.
Por isso, irmãos, que às vezes nós dobramos nossos joelhos por nós e o Senhor nos traz à memória alguém que a gente nem conhece, alguém que nem é do nosso meio, porque, irmãos, nós devemos ter comunhão com todos, mas nós também entendemos que existem aqueles que são mais próximos, e isso não é desamor. Então, às vezes, na hora da partilha, a gente lembra de quem está mais próximo, mas você ama todos, convive com todos, e às vezes você vai dobrar o seu joelho. Hoje eu vou orar pelo pastor Evanúcio. Aí Deus pega e traz à sua memória um pastorzinho lá na Castelo Branco, mora em mim, né? O pastor mora em mim, você vai, eu nem estava pensando nele, eu nem tenho muito conhecimento com ele. Aí você vai e dobra seu joelho, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem direciona a oração do crente. Aí Deus vai dar um livramento a ele, e vice-versa, Deus dá um livramento ao pastor Evanúcio, porque nós não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, porque a igreja ainda é poderosa aqui na terra. Satanás tem umas mensagens que a igreja não ama, não cuida. Se a igreja nem amasse, não cuidasse, nem eu nem você estaremos aqui. Nós estamos aqui porque, como um corpo diferente, mas nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. A nossa comunhão, ela se estabelece quando nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos ao Deus do impossível, em favor da causa de um irmão, de uma irmã, em favor da causa da igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, você é livre, meu querido. Você é livre, minha querida. Ai, mas eu não me ajoelhar desse jeito. Você é livre, comprada pelo sangue carmesim de Jesus. A gente esquece o poder desse sangue. Oh, Jesus, nós não podemos esquecer o poder desse sangue. Nós não podemos esquecer o poder da cruz. Nós não podemos esquecer o poder daquele que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu fico pensando, galera, que maravilha. A gente não precisa de sarça para conversar com Deus. A gente não precisa temer conversar com Ele. A gente não precisa falar, deixa eu ver aqui se a sarça acende. Deixa eu ver se essa sarça. Não, peraí. Moisés, só você. Caleb, só você. A gente não precisa. A Rosinha fala do ministério que poucos de nós gostamos, que é o ministério da Bia. Os homens também são convidados a esse ministério, né, Rosinha? Glória a Deus. A Rosinha, eu guardo, né? A Rosinha tem o ministério da Bia, viu, Jair? Vou perguntar, Carlinhos, se você está no ministério da Bia. E a Rosinha disse que esse ministério da Bia, viu, João Gabriel, está se preparando para esse ministério. E esse ministério, Bruno, vou saber se o Bruno vai para esse ministério da Bia. E a Rosinha sempre disse que esse ministério da Bia, Deus fala de uma forma muito grande. Tanto você fala com o Senhor, como o Senhor fala com você. Tem alguém vivendo no ministério da Bia? Como Deus se revela, Deus? Nas pastoradas da casa, no passar de roupa. Sabe por quê, irmãos? Porque não precisa mais de sarça. Não precisa mais de sacerdote. Eu e você, nós somos livres para estarmos na presença do Senhor, livres para mantermos comunhão com Ele. E aí, irmãos, eu pensei também numa coisa da oração e eu já vou terminar. Acho que eu vou fazer uma glória. Eu mexi na igreja do Senhor. Tinha que ser grande, porque eu não enxergo. E eu pensando aqui, irmãos, em algo também da oração. Existe uma oração, irmãos, que eu acredito pelo poder da palavra
esfaquear a cidade. E Davi volta, ele é quase que apedrejado, ele é insultado, criado. E Davi sai, e alguns homens primeiro voltaram. Mas Davi sai para libertar o povo, para libertar a sua família, para libertar os familiares dos que ficaram. E quando Davi e aquele povo conseguem libertar, alguns disseram assim: não, nós vamos levar a bênção somente para quem veio. Quem não veio está digno de bênção. Né? E Davi fez o quê? A bênção vai ser de todos. Nós vamos recuperar de todos. A família de todos, os bens de todos. Você está entendendo a minha responsabilidade e a sua quando a gente chega no culto? Você está entendendo por que o Senhor quer que nós cheguemos na casa do Senhor? Porque o que eu recebo, você recebe, me recebe, se estende sobre a vida de quem o serve. Se estende na nossa família, se estende no nosso trabalho, se estende na nossa igreja, nos irmãos que não conseguem chegar. Se estende a todos. E aí, irmãos, eu quero falar de uma oração que nós não podemos deixar Satanás ver. É a oração celebrada. Meu sogro, ele fez 86 e 87 anos. Deixa eu ver. Ele fez 87, né, no documento. Só que o vô do autor estava um pouco embriagado, não tinha Jesus. Aí o vô do autor nasceu um ano a menos. Então o pai do Antônio faz 86 e 87. 86 no papel e 87 de vida. Mistério. E lá foi falado muito sobre celebrar. Um homem que há 13 anos faz um negócio de águas. 13 anos meu sogro faz um negócio de águas. E ele sempre que vai, quando ele vai lá, ele diz: meu filho, eu não passo dessa semana. Passa, pai. E nisso já são 13 anos de trabalho e louvor no nome do Senhor, né, irmãos? E eu fico pensando na oração da celebração. Como é que é a oração da celebração? Ela é como se fosse uma oração cheia de fé, e que ela já celebra pelo que ainda não recebeu. Você pode celebrar o Senhor pelo que você ainda não recebeu. Você pode celebrar o Senhor pela oração que talvez ainda nem saiu dos seus lábios, mas você já celebra o Senhor, porque você tem convicção na sua alma de que Deus ouvirá a sua oração, e de que esse Deus, irmãos, Ele tem o controle da minha história, Ele tem o controle da tua história. Irmãos, quisera ou não quisera que eu e você tivéssemos enxergado todos os livramentos que nós recebemos hoje. Eu vou diminuir todos os livramentos que nós recebemos para chegar até aqui, na casa do Senhor. Quantos livramentos? Não, que conversa. Foi tudo demais. Nem um cachorro. Você sabe por quê? Por causa dele. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que somos, é dele, por ele e para ele. E louvado seja o nome dele, porque a presença dele na minha vida e na tua vida é tudo que nós temos, é tudo que nós temos na nossa vida. Ai, irmão, mas eu tenho, não, é a presença do Senhor que nos mantém de pé, é a presença do Senhor que nos fortalece todos os dias. Por isso, irmãos, que nós oramos sem vontade de orar. Prestou atenção? Ouça chorando. Você só joga assim da cama. Ou então às vezes você está passando uma luta que você diz: Jesus, eu orei ontem. Foi possível oração, jejum, oração.
Não, Senhor, não mudou nada. Vou mudar meu projeto. Tem um hino antigo, não que eu seja antigo, mas tem um hino antigo da Raíssa Ravel que fala a respeito de uma fila da promessa. E aí ela quiseram sobre essa cantar, né? Mas não dá não. Mas aí fala dessa fila da promessa, ele diz assim, não saia da fila da promessa não. Quem sabe hoje o anjo grita a tua senha aqui. Aleluia! Mamãe, mas minha oração está sendo em vão. Irmão, Satanás planejou o pior. Só porque você orou, Deus veio com intervenção e não aconteceu como Satanás fez. Porque Ele tem o nosso Deus por uma frente da nossa vida. Eu fiz uma leitura aqui no livro de Daniel. Daniel orava. Então, pela minha lógica e a sua lógica, a lógica da gente, Daniel não era nem para ter ido na cova. Ele orava. Então o livramento dele seria não ir? Não. Orava. Mas acontece que Deus queria manifestar o seu poder e a sua glória. Deus queria gerar testemunho. Por isso que eu e você estamos passando algumas coisas. Porque grande vai ser o testemunho para a glória e o nome do Senhor. Algum vizinho vai olhar para a minha vida e para a tua vida e vai dizer, mas como que pôde? Estava caído, estava derrotado, estava cheio de conta, estava desempregado, estava sem alimento, estava assim, estava até sem ir para a igreja por um tempo, e hoje está aí, toda feliz com a sua família, caminhando para a casa do Senhor, mas é mistério espiritual. Só entende quem está no Espírito, quem está na carne, não entende a grandiosidade de Deus na minha vida e na tua vida, não entende os mistérios de Deus, não entende a nossa vida, irmão. Não entende. Muitos olham para mim e para você e dizem, pecado. E Deus olhando e dizendo, provação. Pecado, Deus, provação. Claro que existe o preço da colheita, né? Se a gente planta banana, a gente olha, banana, natural. Mas também o Espírito Santo diz pra gente que aqui, né, no ouvido, quando é colheita, a gente fica bem murchinho, chassado. Ô Jesus, é colheita. Mas também esse mesmo Espírito Santo se revela a mim e a você, dizendo, aguenta mais um pouquinho. Não desiste de orar por essa causa. E se você não puder orar, eu vou colocar pessoas na tua vida e na tua história que vão caminhar com você e vão se levantar em oração a favor da tua vida. Porque ainda existem pessoas que se preocupam com a tua vida. Satanás pode dizer, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, ninguém olha para mim. Mentira de Satanás. Tem gente que se importa com você. Tem gente que ora por você. Tem gente que geme por você. Tem gente que quando você não chega até aqui essa casa, de quando você não chega no sabonete, que sente a sua falta. E aí eles são carnais. Imagina o Espírito Santo de Deus como é que sente a nossa ausência. Porque nós somos carnais, somos humanos. E a gente sente. O Antônio desde novo, desde quando a gente começou a cuidar de igreja, a gente sabe, foi a Rosinha, e o Antônio, quando ele chegou, eu digo, Antônio, fulano foi. Aí o João era pequenininho, aí o João disse assim, tipo assim, a tia Chara foi? Aí ele ficava perguntando por todo mundo. Aí o Antônio disse assim, olha, ele já sabe fazer a chamada. Aí ele, o fulano foi? Eu digo, é porque ele viu o Antônio fazendo a chamada e eu fazendo a chamada também. Porque nós sentimos falta. O desejo de todo líder e o desejo do irmão
nem mexe, porque não tem muito o que fazer. É o Senhor que faz. Continua orando. Continua buscando a presença do Senhor. Deus tem resposta para a tua vida. Meu João Manuel tem 16 anos. E um dia, a Edith, muitos irmãos conhecem, a Deus amou. Ela chegou na minha casa e disse: mamãe, deixa eu fazer uma campanha por esse menino. E o João não tinha nada. Não deu nem tempo de terminar a campanha. Ela e ele nunca se viram na minha casa. O João foi parar na UTI praticamente morto. E hoje o João tem 16 anos. O que foi, irmãos? O poder da oração. O cuidado de Deus. E assim é na vida dele, na sua, 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 na sua. É o cuidado